Olá, bem-vinda para mais um estudo bíblico na Igreja Missionária TV. E hoje iremos continuar o assunto que começamos ontem, dias difíceis. Por quê? Onde nós buscamos responder algumas questões do porquê que Deus permite que a gente passe por dias difíceis. E aliás, Ele não apenas permite, como às vezes Ele próprio que nos conduz a esses dias difíceis. O fato é, mesmo a pessoa mais fiel a Deus, ela passa por momentos difíceis. Deus nunca prometeu tirar todas as nossas dificuldades. O que Ele prometeu, e aliás, é a promessa que nós mais encontramos na Bíblia, é que Ele estaria conosco e nos fortaleceria para passarmos por todas as situações. Ele alertou as dificuldades que nós teríamos, as barreiras, os problemas. As aflições estariam lá, mas que Ele estaria conosco e nos faz mais que vencedores. Na primeira parte desse estudo, ontem, nós vimos que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito e prometeu que os levaria a um lugar maravilhoso. Mas entre a libertação e a terra prometida, no meio tem um deserto. Tem um caminho difícil. O deserto não é um lugar agradável. Não temos perspectiva, é difícil de continuar caminhando, não tem conforto, não temos nenhuma estabilidade. Mas se é difícil, se não é agradável, por que que Deus algumas vezes me conduz ou permite que eu passe por períodos assim, períodos difíceis? Então, em primeiro lugar, nós vimos que Deus permite que a gente passe por momentos difíceis para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Tem coisas que jamais aprenderemos na fartura e no conforto. Se você desistir no meio do caminho, você não chegará à terra prometida. Em segundo lugar, nós também já vimos que Deus permite que a gente passe por períodos difíceis para nos moldar. O deserto, períodos complicados na vida, é o lugar do tratamento de Deus. Confie que Ele está trabalhando na sua vida. E Ele quer trabalhar tirando o melhor de você, te transformando cada vez mais segundo Cristo. Mesmo que para isso você necessite passar por um período difícil. As dificuldades trazem à tona questões que estão em nosso coração. Como que você trataria um coração endurecido? Como que se trata uma pessoa invejosa, uma pessoa egoísta? Como que se trata o seu problema? Muitas vezes, para tratar o nosso problema, Deus precisa nos conduzir a períodos difíceis, a desertos na vida. Mas o fato é que nós precisamos ser tratados. Deus não tem pressa, Ele tem propósitos. E dando continuidade então a essas questões, por que que Deus permite que a gente passe por momentos difíceis? Em terceiro lugar, Deus permite que a gente passe por momentos difíceis para fortalecer a nossa fé. Em períodos difíceis, nós temos a oportunidade de fortalecer a nossa fé. Águas calmas não fazem um bom marujo. Um bom soldado não é preparado numa sala apenas assistindo vídeos com ar-condicionado. Não, um bom soldado é preparado para a batalha num treinamento pesado. Ontem nós vimos que Deus não levou o seu povo, o povo de Israel, pelo caminho mais curto, porque Ele, conhecendo o seu povo, Ele sabia que eles, vendo a guerra com os filisteus, eles iriam desanimar e querer voltar para a vida de escravidão. Deus era perfeitamente capaz de levá-los em segurança por meio dos filisteus. Mas Israel ainda não estava pronto a confiar, ainda tinha muito medo. Então Deus levou aquele povo ao deserto para trabalhar a fé, a coragem, a confiança neles. E por todo aquele povo, que alguns historiadores calculam-se em média de 600 mil homens em idade militar, acima de 20 anos, fora mulheres, crianças,
homens com outras idades, idosos, homens mais velhos. Então, mas vamos concentrar nesses 600 mil homens em idade militar. Apenas 2 de todos esses 600 mil, apenas 2 daquela geração conquistaram a promessa do Senhor e entraram na terra prometida. A saber, Josué e Calebe. Olhe comigo o que diz o texto de Números 14, versos 29 e 30. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei para dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 14, versos 29 e 30. Aqui diz que apenas esses 2 homens aprenderam a confiar em Deus. Mas por quê? O que eles tinham de tão especial que diferenciou de toda aquela geração? A história é o seguinte: quando eles chegaram beira a terra prometida, mandaram espiões para sondar a terra que logo eles iriam tomar sobre o poder de Deus. Então esses 12 espiões foram até a outra terra e voltaram trazendo um relatório de como era aquela outra terra. E eles falaram o seguinte: olha, realmente a terra é maravilhosa, é muito boa aquela terra, mas os habitantes daquela terra, eles são mais fortes do que nós, são mais preparados para a guerra do que nós somos. Eles até usam uma expressão falando assim: perto deles nós somos gafanhotos, como gafanhotos. Então, 10 desses 12, a maioria disse o seguinte: nós não vamos conseguir, as dificuldades são maiores do que podemos enfrentar, é o nosso fim. E com isso, todo o povo ficou com medo. Sabe, olha, nós devemos tomar cuidado com o que ouvimos, com aquilo que damos atenção. Aquele povo ainda não estava pronto a confiar em Deus. Mas, então, daqueles 10 que deram um relatório negativo, 2, Josué e Calebe, criam no poder e nas promessas de Deus. Josué e Calebe, durante o deserto, eles aprenderam sobre quem era Deus, fortaleceram a sua fé, se lembram da libertação, do sustento, da proteção de Deus. É como se eles dissessem: é verdade, nós somos mais fracos que aqueles outros povos, nós somos menos preparados que aqueles outros povos. Mas, gente, Deus já fez tantas maravilhas por nós, olha o que Ele já fez. Olha o quanto Ele tem nos protegido, nos guiado, Ele já nos deu prova suficiente de que Ele está do nosso lado. Então, humanamente, nós não vamos conseguir, mas Deus é conosco, então vamos, porque Ele prometeu. E mesmo com todos duvidando, eles permaneceram firmes. Todo o povo foi na onda do relatório da maioria, dos 10 espiões. Apenas Josué e Calebe permaneceram firmes nas promessas de Deus. Por isso que apenas esses 2 dessa geração entraram na terra prometida. Aprenda que os períodos de dificuldade são períodos que nós devemos aprender a fortalecer, amadurecer a nossa fé. Que sejamos pessoas com a fé mais fortalecida mesmo nos períodos difíceis. Aprenda a tirar proveito mesmo nos caminhos difíceis. Toda aquela geração passou pelo caminho difícil, onde foram provados por Deus. Apenas 2 pessoas foram aprovadas. E eu quero que você pense comigo. Você, o que você tem aprendido nesse período de deserto? Você vai morrer no meio do caminho ou você vai perseverar e conseguir passar por isso? Em quarto lugar, Deus permite que a gente passe por períodos difíceis para que tenhamos um encontro com Ele. Deus permite que a gente passe por momentos difíceis para que tenhamos um encontro com Deus. No caminho difícil, nós temos a oportunidade única de experimentar a intensidade do amor de Deus. Quando tudo está bem, quando nós oramos com alegria, temos desejo, acordamos de manhã já com aquela vontade de orar, quando estamos fortes, livres de grandes tentações,
onde temos o desejo de louvar, de buscar a Deus, conhecer a palavra dele. Você ouve a palavra de Deus, que Deus te ama. Isso é muito gostoso. Mas os momentos difíceis produzem as melhores canções. As mais sinceras orações são feitas em meio a lágrimas, em meio a dificuldades. E ao final, mais do que saber sobre Deus, você conhecerá Ele próprio. Essa foi a experiência que Jó teve. E com um tom de que valeu a pena passar por tudo que ele passou, olha o que Jó diz em Jó 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes eu te conhecia de ouvir falar, das pessoas comentarem, das canções, de coisas que eu lia, mas agora eu te conheço de verdade, eu te conheço pessoalmente, Jó está falando. E tudo isso, como que ele chegou a essa conclusão? Através das dificuldades que Jó pôde então descobrir e conhecer a Deus de forma especial. É nas dificuldades que a palavra do amor de Deus fala mais fundo aos nossos corações. Quando nós somos amados e nos sentimos amáveis, isso é muito bom, é gostoso. Quando alguém diz que te ama e você pensa, é claro que me ama, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa que quer o bem, eu sou uma pessoa agradável de estar junto, é claro que os outros me amam. Isso é gostoso. Mas quando você é amado, se sentindo desprezível, se sentindo mal, sabendo que você não é merecedor daquele amor, isso é especial. Tem momentos que Deus, para ficar a sós conosco, precisa tirar tudo em nossa vida. Deus precisa nos conduzir em um período onde o dinheiro não basta, o dinheiro não resolve tudo, onde o dinheiro não sacia. Deus precisa nos conduzir para nos sentirmos como se ninguém nos entendesse. Nenhuma pessoa parece que está ao nosso lado. Deus nos conduz a períodos onde nós perdemos o prazer, até mesmo nas coisas que nós mais gostamos. Deus nos conduz a períodos onde até a nossa saúde é afetada. Quantas e quantas pessoas, como pastor, eu visitei no hospital, onde as pessoas testemunharam que Deus teve que internar essas pessoas para elas darem uma pausa na vida. Deus, às vezes, tem que tirar tudo e nos levar para um período difícil. Não temos nada para nos apoiar. Onde você olha para um lado, olha para o outro e não tem nada, não tem ninguém. Porque Ele quer que você aprenda a olhar para o alto. Deus permite que a gente perca tudo para ficarmos a sós com Ele. E isso é muito precioso. Certa vez eu acompanhei uma criança que ela estava internada durante algum período e aquele pai, ele testemunhou, ele contou o seguinte, eu ouvi da boca desse pai dizendo assim, pastor, se não fosse meu filho ficar doente e nessa situação que ele está passando, eu jamais pensaria em Deus. Se não fosse isso que meu filho está passando, eu jamais buscaria Deus. Eu não estou afirmando que foi Deus que trouxe a doença àquela criança. Eu estou falando que um período difícil despertou o coração daquele pai a coisas mais importantes do que apenas ganhar dinheiro e viver a vida de qualquer jeito. Infelizmente, eu constato que a dor traz mais pessoas a Deus do que a gratidão. Por isso nós necessitamos ter nossos períodos a sós com Deus. Jesus frequentemente ficava a sós com o Pai. Nós precisamos, eu quero que você entenda, nós precisamos parar propositalmente para ficarmos a sós com Deus. Se nós não fizermos isso, talvez Ele precise te levar a um período difícil para que isso aconteça, para que você tenha um encontro a sós com Ele. Nós vivemos num mundo cada vez mais agitado, cada vez mais barulhento, onde nós não paramos mais para ouvir a voz de Deus, onde não paramos mais para meditar na vontade de Deus, onde não avaliamos os nossos caminhos. E quando nós percebemos, o nosso coração já está longe de Deus. Vivemos em dias onde a maioria das pessoas tem mais tempo para o celular do que para Deus. Onde nós amamos mais o nosso sono do que amar a Deus.
Preferimos assistir um filme, uma série, uma novela, qualquer outra coisa, um jogo de futebol, do que muitas vezes estar em comunhão com o povo de Deus na igreja, celebrando ao Senhor. Ou mesmo temos período de oração, estudo da palavra. Não é de se estranhar que muitas pessoas declaram seu amor a Deus, mas não dedicam tempo e energia para buscar e conhecer esse Deus. Então Deus permite que a gente perca tudo. Passamos por períodos difíceis. Tira tudo que possa roubar a nossa atenção, possa nos distrair para que fiquemos com Ele, para o ouvirmos, para o conhecermos. Deus nos leva a períodos difíceis para que a gente o conheça. Em quinto lugar, Deus permite que a gente passe por períodos difíceis para comprovarmos se amamos a Deus de verdade. Períodos difíceis aprovam se aquilo que dissemos, se aquilo que cantamos é verdade. Jesus clarificou que o amor e obediência andam juntos no texto que está em João 14, verso 21. A Bíblia revela que Deus levou então o seu povo ao deserto, aquele período difícil que nós estamos falando aqui nesse estudo, para comprovar a real intenção no coração deles. Olhe comigo o texto de Deuteronômio 8, verso 2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Dizem que tem duas maneiras de nós conhecermos uma pessoa de verdade. A primeira maneira é dando poder a essa pessoa. Tem gente que, quando está em pé de igualdade conosco, ou até inferior, a pessoa é muito legal, muito prestativa, ela está conosco de coração aberto. Mas basta ter um pouquinho de poder, basta subir um pouquinho, ela já começa, como nós dizemos, a se achar mais importante, se achar mais valioso do que outra pessoa. Tem alguns que nós conhecemos de verdade quando damos poder. E uma segunda maneira de nós conhecermos uma pessoa de verdade é nas dificuldades. Tem gente que está tudo bem, e quando está tudo bem, ela está vivendo bem, ela está de bem com a vida, ela é simpática, ela é sorridente, mas basta ter uma pequena dificuldade na vida dela. Nem precisa ser coisa grande muitas vezes. Basta ela passar uma dificuldade que a pessoa se transforma. Tem gente que acha que tem o direito de tratar o outro com grosseria, de tratar mal o outro, porque ela está passando por dificuldades. São falas no sentido assim, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que está no meu coração. Ela acha que ela tem razão de tratar o outro de maneira ruim, porque ela está em dificuldades. Muitas vezes, a pessoa, quando passa por dificuldades, ela revela quem ela é de verdade. Ela se acha vítima, ela acha que tudo que está acontecendo é culpa dos outros e não culpa dela mesma. Louvar a Deus quando nós temos dinheiro, quando nós temos uma família com saúde, quando o dente não está doendo, é muito fácil, é muito bom. Mas será que nós temos essa mesma atitude de louvar, de agradecer a Deus nas dificuldades? Quando nós passamos por períodos difíceis. Isso é muito revelador da nossa comunhão e como nós tratamos e nos relacionamos com Deus. Períodos difíceis revelam se o nosso amor e nosso interesse por Deus é por quem Ele é ou por aquilo que Ele pode nos dar. Continuamos fiéis a Deus, apesar de não ter tudo aquilo que gostaríamos, apesar de estarmos num período difícil. Eu quero que você se avalie, eu quero que você reflita na sua própria vida. O meu amor por Deus é interesseiro ou é um amor sincero? Cada um precisa se avaliar e depende da resposta que você encontrar, você tem que se voltar ao Senhor. E períodos difíceis revelam isso. Concluindo, Jesus suportou o caminho difícil. Ele não nos manda fazer algo que nem Ele não passou. E Ele suportou, Ele cumpriu, Ele aguentou tudo aquilo que estava destinado a Ele. O texto de Filipenses 2, no verso 9, diz que devido a isso,
devido a ele abrir mão de toda a sua glória, devido ao seu sofrimento, à sua obediência, Deus o exaltou e hoje ele tem um nome que está acima de todo nome e é o nome dele todo joelho se dobre. Ele é merecedor de direito, mas também ele conquistou isso através das dificuldades, através do caminho difícil. Então a última palavra que eu deixo para você é a seguinte: não fuja do caminho difícil, persista. Não desperdice o período que Deus está permitindo que você passe algumas dificuldades, mas que isso gere em você crescimento e amadurecimento. Aprenda a louvá-lo mesmo nas dificuldades e nas dores. E ao final, por mais que foi difícil, você verá que você está mais preparado para aquilo que Deus tem para você. Hoje você não consegue compreender, mas um dia seus olhos vão ser abertos. Você vai ver que você teve o coração tratado. Você vai ver que você está mais forte, está mais íntimo de Deus. E seu amor por Deus foi testado e aprovado. Que Deus nos dê força, nos dê entendimento para aprender o que Ele quer ensinar e fazer em nós nesse período difícil. Que Deus te abençoe e trabalhe em sua vida nas mais diversas dificuldades em que passamos, entendendo que para tudo Ele tem um bom propósito e nenhum de seus planos é frustrado. Deus te abençoe.